Salve, salve, juventude, firmeza total. Então, estamos aqui para finalizar hoje o conteúdo de entalpia, né? O conteúdo de termoquímica, na verdade. Entalpia a gente já falou nas outras aulas, né? Falou sobre lei de Hess também. E agora a gente vai falar de mais algumas grandezas que fazem parte da termoquímica, que também vão ajudar a gente a entender a energia que é absorvida ou liberada em um sistema químico, né? Em uma reação química, ou mesmo em um processo físico também. Então, primeiro aqui, ó, nessa aula a gente vai começar falando sobre a entropia. Então, a entropia, ela foi proposta lá pelo cientista que se chamava Rudolf Clausius. Ele dizia que a energia total do universo é constante e a entropia vai continuar sempre aumentando. O que ele queria dizer é que o universo estava sempre tendendo à desordem, né? Se a gente abordar como a teoria do Big Bang explica o surgimento do universo, ela explica que existia um acúmulo de massa, né, e energia em um determinado local, e que daí houve uma explosão, né, ou seja, uma grande liberação de energia e de partículas em um determinado momento, e aí essas energias e partículas foram se espalhando aí, e com isso houve a formação do universo, né? E a ideia é que essa expansão vai continuar ocorrendo para sempre. O universo está em constante expansão, então ele está sempre colocando as suas moléculas mais desorganizadas e liberando energia, né? Então a entropia ela vai medir a desordem das moléculas de um sistema, né? Quanto mais desorganizadas estiverem as moléculas, maior vai ser a entropia. Então a gente observa aqui que esse é um estado onde as moléculas estão mais próximas, então a entropia é menor, e esse é um estado onde as moléculas estão mais separadas, então aqui a entropia é maior. Sendo assim, todo sistema espontâneo de reação química vai tender à desordem, ou seja, tender a maior entropia. Como o Clausius falou, o universo é o grande sistema, né? O maior sistema que a gente conhece. E aí ele vai tender sempre a espalhar suas moléculas, né? Tender a desordem. Então, quanto maior for a entropia, significa que mais estáveis estarão as substâncias envolvidas nesse sistema, né? Então, em química a gente vai entender por desordem, né? Separação aqui de moléculas, que vai distribuir melhor a matéria e a energia por um sistema. Se as moléculas estão muito juntas aqui, elas sempre tendem a querer se movimentar, né? Afinal, a temperatura mede a agitação das moléculas. A não ser que elas estejam no zero absoluto, onde não há agitação de moléculas, sempre elas vão querer se mexer, né? E elas, querendo se mexer, estando muito próximas, vão se tornar um estado mais instável, né? Elas vão querer se separar para ter mais liberdade de movimentação, né? E a energia também vai ficar acumulada aqui, né? Se elas estiverem tentando se movimentar e não conseguindo. No caso de uma distribuição maior, tanto a massa, que vai ficar mais espalhada, quanto a energia vai estar melhor distribuída. Então, se a gente pensar lá nos estados físicos, né? O estado sólido é o que a gente vai ter a menor entropia, né? No estado líquido a gente tem um pouco maior e no estado gasoso maior ainda. Então, se a entropia mede a desordem, né? Então, quanto mais separadas as moléculas, mais vai ser entrópico o nosso sistema, né? Então, moléculas no estado gasoso, maior entropia, depois líquido, depois sólido com a menor entropia. Então, a gente diria que, espontaneamente, a tendência das substâncias é de estar no estado gasoso, porque elas vão estar distribuídas de maneira mais uniforme, ocupando menos, acumulando menos energia e distribuindo melhor a sua massa, né? Se a gente pensar também na compreensão e na expansão dos gases, né? Quando a gente diminui a pressão, vai rolar uma expansão, né? Então aqui a gente tem uma pressão alta e um volume pequeno. As moléculas estão próximas aqui, elas estão tentando se movimentar com mais liberdade, mas a pressão não deixa. E aí
à medida que você vai diminuindo a pressão e aumentando o volume, elas têm mais liberdade para se movimentar e conseguem se distribuir melhor. Então, ter uma maior distribuição da sua energia e da sua massa. Então, a expansão de um gás, que aconteceria com a diminuição da pressão, vai aumentar a entropia do sistema, porque as moléculas se separam mais e aí o sistema fica mais entrópico, né? E o aumento da pressão, que seria a compressão de um gás, vai gerar o contrário, vai gerar a diminuição da entropia, porque você está forçando moléculas que querem ficar mais separadas a estarem mais juntas, mais próximas, e isso vai ter um preço a ser pago, que é a pressão mais alta. Beleza? Se a gente pensar na temperatura, como já falamos aí, a definição de temperatura é grau de agitação das moléculas. Então, quando a gente diminui a temperatura de um sistema, pode fazer esse experimento aí na sua casa. Pega uma bexiga lá, enche, fecha e depois coloca ela em uma bacia que tenha água gelada. Beleza? Você vai perceber que a bexiga vai murchar. Vai rolar uma contração ali, porque a temperatura mais baixa vai fazer com que diminua a agitação das moléculas. Então, elas vão tender a ficar mais juntas e aí, estando mais juntas, elas ocupam um volume menor. Por isso, a bexiga murcha. Se você aumentar a temperatura, vai rolar uma expansão do gás que está lá dentro, né? Ou dos gases, né? Que é uma mistura que vai ter no ar ali. Se você encheu com ar ou se você encheu com seu pulmão, vai ser o CO2, né? E aí, aumentando a temperatura, tem uma expansão desses gases, eles vão ocupar um volume maior, o que vai aumentar, vai inchar novamente o seu balão. Pode ser, dependendo da temperatura da água, que ele enche tanto que o balão não aguente a resistência do material, né? E ele acabe explodindo. Ou seja, diminuiu a temperatura, você diminuiu a entropia, porque as moléculas ficam menos agitadas e mais juntas. Aumentou a temperatura, você aumentou a entropia, rolou uma expansão dos gases. Então, expansão sempre é aumento da entropia, contração ou compressão sempre vai ser uma diminuição da entropia. Beleza? Em relação às trocas de calor, se a gente considerar o corpo quente A e o corpo B frio, quando eles trocarem calor, o que vai acontecer com a entropia? Então, sempre que a gente tem lá um corpo quente e um corpo frio, o calor, né, a energia, ela vai sair aqui do corpo quente e vai passar para o corpo frio. Então, vai rolar uma distribuição dessa energia pelos dois corpos. Beleza? Então, quando ocorre a distribuição de energia vai aumentar a entropia, né? Antes a gente tinha muita energia concentrada no sistema A, aqui, né, no objeto A, e pouca energia no objeto B. Se nós encostamos ele, favorecendo a troca de calor, aí a energia que estava acumulada só no objeto A vai passar para o objeto B também e, se distribuindo de maneira mais uniforme, a entropia vai aumentar, ou seja, vai rolar uma desordem das moléculas mais generalizadas do que antes aqui, onde só as do objeto A estavam mais desorganizadas. Então, troca de calor sempre favorece a entropia, né? Justamente como a entropia é um processo natural, né? As moléculas tendem a se desorganizar, é por isso que naturalmente o que acontece é o calor passar do corpo quente para o corpo frio, para que haja a distribuição dessa energia e aumento da entropia do sistema. A outra grandeza que a gente vai falar na aula de hoje é energia de Gibbs. Josiah Gibbs aqui foi um cientista que elaborou uma grandeza que relacionava a entalpia, que a gente já viu que é o ΔH, temperatura, que é o T, e a entropia, que a gente designa pelo S, né? Então, falou de entropia, o símbolo que você vai usar vai ser o S. Então, ΔS é a variação da entropia, T é a temperatura, ΔH, variação da entalpia, e o ΔG
vai ser a variação da energia de Gibbs. Beleza? E aí, a ideia do Gibbs, ao bolar essa equação, era tentar prever a espontaneidade das reações químicas. E aí, ele chegou à conclusão que as reações químicas seriam aquelas que têm o ΔG menor do que zero. Então, a energia de Gibbs negativa é a ideal para que uma reação química seja espontânea. Beleza? Então, a gente pode observar aqui no exemplo que se a gente tiver lá, dependendo dos sinais aqui, né, a gente vai ter um resultado possível ali. Então, se a entalpia for positiva, então for uma reação endotérmica, se tiver uma entropia negativa, aí, consequentemente, a temperatura, como a temperatura aqui sempre é em Kelvin, nunca o valor da temperatura vai ser negativo, né? Então, o sinal aqui vai depender do sinal da fórmula e do sinal da entropia, né? Então, se a gente tiver lá entropia negativa, o T vezes ΔS vai ser negativo. Esse negativo que deu a multiplicação com o negativo que tem aqui na fórmula, né, vai dar positivo. Então, tendo entalpia positiva e mais todo esse grupo aqui positivo, ΔG vai dar maior do que zero, consequentemente, a reação não vai ser espontânea, né? Como exemplo que a gente pode dar para esse tipo de situação seria a precipitação de água, precipitação do sal na água do mar. Isso nunca vai acontecer. O sal sempre vai tender a ficar dissolvido na água do mar, beleza? Porque a quantidade de água é muito grande e ela é suficiente para dissolver todo o sal e ele vai tender a ficar sempre na forma iônica. Beleza? Um outro caso é quando a entalpia for negativa, ou seja, for uma reação exotérmica, quando o ΔS, a entropia, for positiva, aí, consequentemente, temperatura vezes ΔS vai dar positivo. E aí, esse membro todo aqui, positivo, com o negativo da fórmula, vai dar um valor negativo. Então, a gente vai ter dois valores negativos, consequentemente, o ΔG vai ser sempre menor do que zero nesses casos aqui, né? E aí a gente sabe que é uma reação espontânea, que vai acontecer muito no nosso cotidiano, como, por exemplo, uma combustão. Beleza? Então, combustão sempre é exotérmica, sempre tem a entropia positiva, e isso faz com que ela seja espontânea. No caso de tudo ser positivo, né? Então, ΔH positivo, entropia positiva, consequentemente, entropia vezes temperatura é positiva. Então, a gente vai ter, se a entalpia for maior do que a multiplicação da temperatura pela entropia, a gente vai ter um ΔG positivo, então reação não espontânea. Seria evaporação de água no Alasca, ou seja, uma coisa que nunca vai acontecer espontaneamente. Já se for ao contrário, ó, se a variação de entalpia for menor do que a multiplicação da temperatura pelo ΔS, então a gente vai ter um ΔG negativo. Isso é uma reação espontânea, como por exemplo lá, evaporação de água no deserto. Beleza? Se todos eles forem negativos, né? Entalpia exotérmica, entropia negativa, consequentemente, o produto ali entre temperatura e entropia negativo também. Então, se a entalpia for menor do que o T vezes ΔS, aí vai dar um ΔG positivo, significa que a reação não é espontânea, seria um exemplo, congelamento da água no deserto. Se o ΔH for maior do que o TΔS, aí a gente vai ter a entalpia menor do que a energia de Gibbs menor do que zero, né? Se a energia de Gibbs for menor do que zero, a reação é espontânea, que é, por exemplo, o congelamento de água no Alasca. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente viu mais duas grandezas que são utilizadas na termoquímica para prever espontaneidade das reações e também para saber a desordem do sistema, né? Entropia é desordem, espontaneidade, falou de espontaneidade, está falando de energia de Gibbs. Beleza, pessoal?
Um abraço aí, até a próxima aula.